Professor, quando você cita Mateus 6,8 como sua passagem predileta, você diz que não precisa fazer sacrifícios e pode viver em paz porque o Pai sabe de tudo que precisamos antes que nós peçamos. Como este versículo pode não prejudicar as nossas orações aos santos, ou seja, a intercessão? Lembrando que os nossos irmãos protestantes dizem para que pedir aos santos se podemos pedir diretamente ao Pai. Mateus 6,8, no caso, não confirma o que os protestantes tanto pregam? Confirma. Mas é porque a pessoa que está falando isso aí, ela está entendendo que eu tenho que falar com o santo, porque o santo vai conseguir para mim algo que eu sozinho não conseguirei de Deus. A pessoa que escreveu isso aí, e que o nome está secreto, essa pessoa está pensando que, então eu vou pedir ao santo para ele conseguir algo que Deus não me dá. Mas se está dito que o Pai sabe de tudo que eu preciso antes que eu peça, então por que pedir ao santo? Na cabeça da pessoa, pedir ao santo é igual você chegar numa prefeitura. Quem é aqui do lado do prefeito? Quem que tem acesso ao prefeito mais? Aqui, vê isso aqui para mim. Aí dá aquela ajeitada lá dentro da prefeitura. Entendeu como é que é? O pessoal pensa que a relação com Deus é a relação de um departamento público. Eu tenho que falar com Santo Antônio, porque Santo Antônio é mais próximo de Deus, entendeu? Eu tenho que falar com Maria, porque ela é a mãe, né? Ela consegue o que... Aí você está falando uma bobagem enorme, porque você está falando assim, em outras palavras, Deus é um carrasco, está sentado lá no trono de braços cruzados, só atende quem ele quer. E quem ele tem mais borogodó. Então, como eu não tenho borogodó, eu vou ver quem tem um borogodó. Vou fazer uma negociação. Santo Antônio, vou botar a sua imagem de cabeça para baixo. Na cachaça. Se eu fosse Santo Antônio, aí que eu não atendia mesmo. Ou então você ficou ofertando. Nossa Senhora, eu vou subir de joelho a escadaria. Você fica numa negociação. Olha que doideira isso. Você fica numa negociação com um santo, porque o santo ele está muito interessado no seu negócio, ele precisa que você suba a escada de joelho, então ele gostou do negócio, e agora ele vai lá, com a influência que ele tem no prefeito, e vai, dá uma ajeitada aqui, isso aqui é da minha base eleitoral. Cara, é horrível, é horrível. Aí vem o protestante e fala que isso está errado, desculpa, está errado mesmo. Está errado. Então veja só, o Pai sabe tudo que eu preciso antes que eu peça. Mateus 6,8 que a pessoa citou. Pronto. Então, para que orar os santos? Primeiro, você não pode orar os santos pensando que os santos vão ser mais amigos seus que Deus. Que doideira é essa, meu irmão? Você acha que Nossa Senhora é mais generosa que o Pai? De onde você tirou isso? Posso orar aos santos, Tiago, pensando que os santos vão informar alguma coisa que Deus não saiba. É verdade. Eu vou pedir a Santo Antônio, a São Roque, a São José, porque o pai não está sabendo, eles vão lá e contam para o pai. Que é isso? É verdade. Então, volta a pergunta. Para que orar aos santos? Não é para que os santos façam sua vontade, meu filho. É para que você, ajudado pelos santos, faça a vontade de Deus. A intercessão de um santo, Tiago, em primeiro lugar, é fazer a vontade do Pai. A intercessão dos santos é cumprir o Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade. Não a tua, a de Deus. Então, para que eu peço Nossa Senhora para caminhar comigo? Os santos, os anjos, para quê? Para eu criar um grupo, um corredor polonês, para Deus, quando estiver passando, tirar dele o que eu quero? Não! Eu peço a intercessão aos santos para que eu aprenda como eles
a cumprir a vontade de Deus? Ou você acha que os santos são santos porque forçaram a Deus alguma coisa e eles conseguiram? Não, eles são santos porque cumpriram a vontade de Deus. Então, Nossa Senhora, São Roque, São Pedro, Santo Antônio, qualquer santo, devem ser exemplos para mim de como cumprir a vontade de Deus. E se eu estou pedindo a intercessão do santo, não é porque eu quero que eles influenciem a Deus, o que é um absurdo. É porque eu quero que eles me influenciem a ser praticante da vontade de Deus. Eu acho que o que eu posso falar é isso. O que mais eu posso falar, Tiago? Mais nada. É isso aí, cara. Pois é. Se não, desculpa. O protestante tem razão. Tem. Total. Com certeza. Quantos anos após a morte de Jesus foi escrito os evangelhos? Muito bem. O primeiro evangelho a ser escrito foi Marcos. Se calcula, mais ou menos, que tenha sido escrito 25 anos depois da morte dele. Então, Jesus morreu, 25 anos depois aparece o evangelho de Marcos. Tem textos anteriores a isso. Textos soltos. Mas Marcos, como evangelho montado, 25 anos depois. Aí, 35 anos depois da morte de Cristo, vem Mateus, 50 anos depois vem Lucas, e 80? Não, estou exagerando, 65 anos depois vem João. Mas existem textos anteriores. Tem um trecho da carta de Paulo aos Coríntios, que Paulo fala assim, isso está nas Escrituras, que Cristo morreu, foi ressuscitado ao terceiro dia. Só que não tem escrituras no sentido de Antigo Testamento que dizia isso. Essas escrituras que Paulo está citando lá em Coríntios são textos dos cristãos que rodavam entre os cristãos e que chegou na mão de Paulo. Então ele fala, isso eu recebi das escrituras, que Cristo morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Mas ele estava se referindo a textos que circulavam na época, antes dos evangelhos, inclusive. Perfeito. As duas últimas perguntas de hoje, passa rápido o tempo. Pô, já, Tiago? Passa muito rápido. Professor, tem pessoas que dizem ser católicas e vão para cultos protestantes e falam que é o mesmo Deus e não tem problema. Explique a diferença e se é pecado. Bom, eu nunca digo se é pecado ou não, porque pecado não é algo que eu vejo de fora. Pecado é sempre o coração da pessoa. Então, eu jamais vou dizer, você está pecando. Eu posso dizer assim, você não está sendo coerente. Isso eu posso dizer. Tá. Agora, pecando, quem disser para você assim, você está em pecado, eu tenho vontade de falar umas coisas que não, o YouTube vai censurar. Vai. Mas quem disser isso para você está mentindo para você. Ele não sabe se você está pecando ou não. Ele pode dizer se você está incoerente, se você está ferindo algum ponto da doutrina. Agora, pecar, ninguém pode dizer sobre ninguém. Tá bom. Agora, qual é a pergunta mesmo? A pessoa se diz católica e frequenta o culto protestante pronto. E fala que é o mesmo Deus. Não, o mesmo Deus eu não tenho dúvida. Só tem um. Então, se eu for no culto protestante, se eu for no centro espírita, se eu for na Umbanda, se eu for no budismo, no Islã, é o mesmo Deus. Pronto. Mas é a mesma doutrina? É o mesmo ensino? Não é. Então, por exemplo, eu vou a um culto protestante. O pastor pregou sobre amar ao próximo, o pastor pregou sobre fazer o bem às pessoas, o pastor pregou sobre misericórdia, sobre perdão. Tá bom, tá legal, tá dentro do evangelho, mas não fica nisso, né? Não fica nisso. Ele vai pregar também visões do modo dele entender a Bíblia, entender a igreja, entender as situações do dia a dia que são diferentes da Igreja Católica. Se não fossem diferentes, eles seriam católicos. Então, por uma questão de coerência, não de pecado, mas uma questão de coerência, eu sou católico, eu vou ler as coisas católicas, vou entender a Igreja Católica. Não é que eu esteja proibido
Porque aí seria uma seita, né? Eu estou proibido de ler qualquer coisa que não seja católica. Não, isso é bobagem. Eu leio muita, escuto muita coisa que não é católica, mas eu tenho a base católica. Eu sei discernir o que serve e o que não serve. Então a minha sugestão é: quer ir no culto lá, que você gosta do pastor, vá lá? Tudo bem, mas primeiro você vai na sua igreja. Primeiro você entende o catecismo, a doutrina católica, depois você pode ir como companhia, vai lá, tudo bem. Mas como é que você vai discernir o que é e o que não é? Entenda a sua fé primeiro. Senão não é coerente, né, Tiago? É verdade. Tem que ter coerência, ué. É verdade. E a última pergunta de hoje, a pessoa colocou a palavra pecado, tá? Ela perguntou se era pecado. Mas como você falou, adora isso. Mas como você falou que não tem como dizer se é pecado ou não, eu vou trocar por coerente, tá? Carlos, gostaria de saber se é coerente deixar um documento pedindo para depois que eu morrer, que o meu corpo seja entregue para a USP para estudos de alunos que estudam medicina. Ué, imagino que seria a ciência se não tivesse pessoas que doassem o corpo para a medicina, né? O avanço da medicina toda se deu a partir do momento em que se pôde fazer autópsia, em que se pôde abrir o corpo, verificar. Na Idade Média era proibido, a igreja proibia isso, porque a igreja não entendia o que era isso e prendia muitas questões da ciência, né? Depois a igreja entendeu que a ciência tem que existir, tem que caminhar com as próprias pernas, e hoje não tem nenhum empecilho mais para isso. Então, se você quer que o seu corpo seja doado para a medicina, faça o documento. É altamente coerente. Inclusive, o Catecismo da Igreja recomenda a doação de órgãos. Então, não tem problema nenhum. É para um bem. Você vai gerar um bem para a humanidade ao fazer isso. Perfeito. Encerramos as perguntas por hoje. Acabou. Maravilha, gente. Não, pergunta tem muito aqui, tá? Mas o de hoje acabou. Acabou. Então, olha, continuem vendo o nosso podcast todo domingo, 15h, e acompanhando os cortes de segunda a sábado, 15h. Todo dia, 15h, tem um movimento aqui no YouTube para você. Tiagão, obrigado pelas perguntas. Eu quem agradeço. Foi legal? Ótimo. Eu gostei. Gostou, Thalia? Gostou, muito bem. Thalia, gostou, Thalia? Ela é a diretora. Quando tá ruim, ela faz assim para mim. Aí eu mudo o tema, entendeu como é que é? Bom, gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Continue com a gente. E lembre-se... Fala você. A repetição é a mãe da aprendizagem. Aí! Tchau, gente. Foi bem natural, né? Foi bem natural. Valeu, gente. Tchau. Tchau.